noite, Paulo Moura, cientista político. São pontualmente 20 horas dessa sexta-feira, 19 de junho de 2026. Estamos a postos para mais uma das tradicionais lives de sexta-feira do canal Dextra. Assunto quente hoje, quinta-feira, como nos tempos da Lava Jato, é dia de batida da Polícia Federal e o alvo foi Jacques Wagner, nada mais, nada menos do que o líder do PT no Senado, o líder do governo no Senado, foi flagrado com 55 mil dólares em casa, 33 mil euros, transações com apartamentos doados por Augusto Lima, de presente para a filha de Jacques Wagner. Está bem encrencado o líder do governo. Esse fato político empata o jogo de Lula com Flávio Bolsonaro na eleição, oferece a Flávio Bolsonaro a oportunidade de dar um freio de arrumação na sua campanha e virar o jogo contra Lula. É o assunto da live de hoje, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. Esse canal só pode existir com o apoio financeiro mensal de vocês. Mês de junho está avançando e sem o apoio de vocês não seria possível esse canal completar 6 anos de existência na trincheira de luta por liberdade, em apoio à liberdade do presidente Bolsonaro, aos presos do 8 de janeiro, e esse ano em apoio firme à candidatura de Flávio Bolsonaro. Agradeço a todos que já fizeram os seus Pix ao longo do mês de junho, aqueles que são membros do canal, aqueles que clicam no cifrãozinho, preferem essa via de contribuição, seja nos vídeos, seja aqui na live. Agradeço eternamente a fiel audiência das lives de sexta-feira. Muito bem, meus amigos, vamos direto ao assunto. Eu sei que tem Jogo do Brasil hoje, às 9h30, ainda bem que não pegou o horário da live, né? Vocês vão lá assistir o jogo, eu ainda vou editar a live aqui depois, mas vou deixar a TV ligada lá na sala, e aí se der gol do Brasil, eu vou lá assistir. Esperemos, né? Brasil e Haiti tem que dar goleada. Se não der goleada, é porque a seleção realmente não está preparada. Bom, meus amigos, vamos lá. Eu tenho usado aqui no canal uma imagem futebolística para fazer uma analogia que ajude as pessoas a entender essa eleição. É uma eleição, uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. E eu tenho usado a imagem de uma final de campeonato de 2 partidas. E o Flávio, com o episódio dos áudios do Vorcaro, tomou um gol no início do primeiro tempo da primeira partida de 2. E desorganizou o time. Então, nós tivemos, até agora, 4 fatos impactantes na eleição. Vejam só, uma eleição emocionante e tudo indica que não vai parar por aí. O primeiro fato foi o áudio do Flávio com o Vorcaro, impactou, foi um carrinho do PT no calcanhar do Flávio. O PT marcou 1-0, Flávio se desconcertou, cometeu um erro, vamos admitir, vou falar disso mais adiante. Flávio comete um erro, toma um carrinho, toma um gol, toma 1-0. E o time se desorganiza. E continua desorganizado. Continua desorganizado. O Flávio não conseguiu botar ordem no time. Troca o técnico, troca a equipe de comunicação e o jogo segue. Com o Flávio na defensiva, Flávio hoje está 6 pontos atrás do Lula. Vários institutos apontam isso. E eu tenho analisado essa questão. O Flávio está 6 pontos atrás do Lula. Depois disso, o segundo fato, Trump declara o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas na visita do Flávio à Casa Branca. Flávio ia retomar a ofensiva, mas o Trump imediatamente vem com a ameaça do tarifaço e neutraliza a jogada que favoreceria Flávio. Terceiro fato, então. E agora, o quarto fato. A Polícia Federal dá batida sobre Jacques Wagner. E eu considero que essa batida da Polícia Federal no apartamento de Jacques Wagner é o 1-1. Não foi um gol marcado pelo Flávio.
Foi um gol que aconteceu por um erro do PT, uma falha do PT. E um gol que eu anunciei que aconteceria. Para quem acompanha o canal, eu venho dizendo e repetindo insistentemente que a vinculação do PT da Bahia com o Banco Master seria notícia, assim como eu venho anunciando insistentemente que o escândalo envolvendo Lulinha com o roubo do INSS será notícia. E começou por aí, começou pelo vínculo do PT da Bahia com o Banco Master. E é um fato que deve se desdobrar pelos próximos dias. Então, a imagem, aquela foto do dinheiro apreendido na página dos jornais, ela tem um impacto simbólico enorme. Da mesma maneira como eu disse lá atrás, que aquela imagem na telinha da TV, na telinha das redes sociais, do áudio do Flávio, tinha um impacto simbólico, ainda que não haja corrupção envolvida na busca de patrocínio pelo Flávio com Vorcaro para o filme do Bolsonaro, aquela imagem do áudio na tela dos vídeos faz lembrar a Lava Jato. Agora, a imagem do dinheiro faz lembrar a Lava Jato também. Os petistas estão dizendo que o áudio do Flávio com Vorcaro bate no CPF do Flávio e que a batida da Polícia Federal no Jacques Wagner não bate no CPF do Lula, bate no CPF do Wagner, do Jacques Wagner. Pode ser verdade, mas o PT tem um enorme recall na questão da corrupção e esse recall foi acionado. E eu quero crer que André Mendonça não vai parar por aí. É possível que haja desdobramentos do caso Jacques Wagner. Assim como o Flávio ficou sangrando uma semana, a imprensa vai fazer sangrar. O Flávio sangrou mais de uma semana. É possível que haja desdobramentos dessa operação da Polícia Federal sobre Jacques Wagner. Eu tenho certeza que o próximo da fila é o Rui Costa. Não é possível, já disse isso em vídeo, não é possível que peguem o Jacques Wagner sem pegar o Rui Costa. O Banco Master nasceu sob o governo do Rui Costa. Jacques Wagner e Rui Costa são um encarne com o Vorcaro e com Augusto Lima no nascedouro do Banco Master. Eu vou dizer aqui, não estou acusando, não tenho provas, eu suspeito, e quero que a Polícia Federal investigue, que Jacques Wagner e Rui Costa são sócios ocultos do Banco Master. Quero ver se Vorcaro não vai entregar isso. Acho que eles são sócios ocultos do Banco Master. Isso tem que ser muito bem investigado, porque a coisa nasceu pela mão deles lá atrás, na Bahia. Então, se este escândalo avançar nessa direção, ou seja, se além de Jacques Wagner, daqui a pouco, vem o Rui Costa, é 2-1 para o Flávio. É 2-1 para o Flávio. E aí o jogo muda significativamente. Flávio não só sai da defensiva com os áudios do Vorcaro, mas ele passa a vencer o jogo. O jogo que estava 1-0 para o PT, agora está 1-1, pode ficar 2-1 para o Flávio. E isso é muito importante. Bom, qual o tamanho do impacto? Não sabemos, porque ainda não saiu pesquisa e porque o fato ainda está rendendo e ainda vai render. Então, só as pesquisas daqui 5, 6, 7 dias serão capazes de medir o impacto deste fato sobre o Lula, o tamanho do prejuízo que esse fato vai causar sobre o Lula. Aconteceu com o Flávio. Esses 6 pontos de prejuízo que o Flávio tomou por causa dos áudios só foram aparecer vários dias depois que o áudio foi divulgado. Não saíram imediatamente e, com o tempo, foram saindo outras informações quantitativas e qualitativas sobre as pesquisas. É preciso deixar aqui registrado um fato grave acontecido hoje. O governo Lula retirou os policiais federais
que estavam investigando estes fatos a serviço de André Mendonça. Isto é gravíssimo, isso é uma denúncia grave. O governo federal mandou os policiais federais que estavam investigando todos esses episódios, inclusive o Lulinha, abandonarem o suporte a André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal, Fachin, o presidente Fachin do Supremo Tribunal Federal, terá que tomar providências, isto é inadmissível, isso é um fato extremamente grave. Acredito que o STF vai ordenar que providências sejam tomadas e esses policiais, esses delegados, sejam devolvidos para o comando de André Mendonça para que as investigações continuem, mas o PT com a máquina na mão, eu disse, isso é um exemplo típico do PT com a máquina na mão. O PT consegue atrasar, consegue travar o curso das investigações. Se André Mendonça tinha novas operações sobre Jacques Wagner, se André Mendonça tinha uma operação contra Rui Costa em andamento e outra operação contra Lulinha em andamento, enquanto esses delegados da Polícia Federal não voltarem por ordem do STF para atuar sob o comando de André Mendonça, fica tudo travado. E repito, isto é gravíssimo, gravíssimo. Essa denúncia precisa ser feita, a campanha do Flávio precisa botar a boca no trombone, a direita brasileira precisa abrir a boca nas redes sociais, a imprensa brasileira, se tiver um mínimo de dignidade, tem que botar a boca no trombone e denunciar esta barbaridade. Há um outro detalhe, há um vídeo circulando, vou fazer vídeo sobre isso no domingo, o vídeo de amanhã é o extrato dessa fala que eu estou fazendo aqui. O ministro André Mendonça denunciou ameaças que vem sofrendo de policiais federais bandidos que estavam a serviço de Vorcaro, na quadrilha do Sicário, junto com picheiros do Rio de Janeiro, que ele estaria sendo ameaçado, se disse a ponta mais vulnerável desse esquema, mas que ele tem coragem para seguir as investigações adiante. Parabéns, ministro André Mendonça, os brasileiros de bem estão com o senhor. É mais uma denúncia grave que dá uma ideia das pressões que estão sendo feitas para abafar. Há uma ala do STF querendo abafar esse escândalo, assim como foi feito com a Lava Jato, porque esse escândalo do Master pega Alexandre de Moraes, pega Toffoli, pega Gilmar Mendes, estão operando significativamente para tentar abafar esse escândalo. Dito isso, é preciso levar em consideração que esses fatos, ou seja, o fato de que estava 1-0 para o Lula tomou 1-1, permite ao Flávio um freio de arrumação na sua campanha. Eu disse antes, no início da live, o Flávio não conseguiu reorganizar a sua campanha até agora. O tempo passou e a campanha do Flávio está bagunçada. Vou dar um exemplo. O lançamento do Plano de Segurança Pública que aconteceu ontem. O Plano de Segurança Pública que o Flávio lançou é muito bom, gente. É muito bom. Mas eu aposto que muita gente não ficou sabendo. Óbvio. O fato criado pela campanha do Flávio, o lançamento do Plano da Segurança Pública, foi abafado pela batida da Polícia Federal no Jacques Wagner. Compreensível, aceitável, inevitável, não planejado. Aconteceu, mas o lançamento foi mal planejado, foi mal pensado, foi bagunçado, o que revela que a campanha continua desorganizada e o Flávio precisa dar um jeito nisso. É aquela hora, e ainda dá tempo, que tem que parar tudo, parar a campanha, reunir o time, sentar, conversar, planejar, definir quem é quem manda em quem é área, quem manda na comunicação, quem manda na logística, quem manda nos mapas eleitorais, nos eventos, na agenda, quem planeja, quem comanda, qual é o papel do candidato nessas relações com as equipes e tudo mais, botar ordem na bagunça e retomar o trabalho.
um novo começo para a campanha de Flávio Bolsonaro. Se isso não for feito e a bagunça continuar desse jeito, não adianta contar com a sorte. O Flávio contou com a sorte agora, como eu disse. Este fato, produzido por André Mendonça, a Polícia Federal batendo em Jacques Wagner, a Polícia Federal batendo no apartamento de Jacques Wagner, não foi um gol marcado por Flávio. Foi um gol provocado por um erro de Lula, uma falha da zaga do PT. Beneficiou o Flávio? Beneficiou, empatou o jogo, está 1-1. Mas o Flávio não pode ficar contando com o erro do adversário. É o Flávio que tem que marcar gol, e para o Flávio marcar gol ele tem que organizar o time, reorganizar o time, e para isso tem que dar um freio de arrumação. Outra coisa que eu quero deixar registrado aqui. Uma das causas do prejuízo de 6 pontos que o Flávio tomou, esses 6 pontos, o Flávio perdeu junto a quem? Junto a evangélicos e junto a eleitores independentes. Por quê? Porque Flávio omitiu dos seus eleitores, omitiu da coordenação da sua campanha, omitiu da direção do PL que ele tinha relações com o Vorcaro. E isso pegou muito mal. Perante os eleitores evangélicos e perante os eleitores independentes, o Flávio passou por mentiroso. E é por isso que ele perdeu 6 pontos percentuais nas pesquisas. Esse eleitor está desconfiado do Flávio e se afastou. Qual é a solução para isso, na minha opinião? Opinião modesta, mas de quem tem mais de 20 campanhas eleitorais nas costas, mais de 30 anos de experiência nesse negócio. Flávio precisará pedir desculpas aos eleitores. E não é qualquer pedido de desculpa. Flávio precisa vir para frente de uma câmera, olhando no olho, assim como eu estou olhando para vocês aqui. Estou olhando na lente da câmera desta live. Flávio terá que fazer isso. Admitir que errou, dizer que ele, como não tinha nenhuma corrupção na sua relação com o Vorcaro, que ele achou que não haveria nenhum problema, que ele cometeu um erro de avaliação ao omitir do PL, da coordenação da sua campanha e dos seus eleitores, o fato de que ele foi ao encontro do Vorcaro para pedir patrocínio para o filme do pai dele, que ele arrepende-se do erro, que ele pede desculpas, e se ele fizer isso de forma correta, com sinceridade, ele tem uma chance de se recompor com esses eleitores. Os eleitores evangélicos são cristãos e os cristãos costumam perdoar o arrependimento sincero. Acredito eu que, além dos evangélicos, estes eleitores independentes também perdoarão Flávio se ele fizer isso. Acho que isso é uma medida necessária na campanha do Flávio, desde que este arrependimento seja um arrependimento sincero e confessado publicamente, com contundência, com firmeza, com clareza e com autêntica sinceridade. Dito isso, existe, portanto, a oportunidade de Flávio reconquistar os 6 pontos percentuais que ele perdeu no contexto dos escândalos que estão se abatendo sobre a candidatura do Lula. Banco Master com Jacques Wagner, se Deus quiser, logo em seguida, Banco Master com Rui Costa, e se Deus quiser, um pouco mais à frente, Lulinha no escândalo do INSS. Afirmo a vocês, Paulo Figueiredo afirmou recentemente, numa live no canal dele, de que ele tem informações que o escândalo do Banco Master chega no Lula. E eu tenho razões para quê? A crer, porque o Paulo Figueiredo afirmou inúmeras vezes que certas coisas iriam acontecer, e essas coisas aconteceram. Eu tenho razões para crer em Paulo Figueiredo. Razões para acreditar que, se Paulo Figueiredo está dizendo isso, é porque ele tem informações de fonte fidedigna e que isto vai acontecer. Finalmente,
temos mais um fato, um quinto fato a considerar: o novo tarifaço de Trump. O tarifaço ainda não aconteceu, gente. Embora a mídia trate o tarifaço como fato consumado, infelizmente os eleitores acham que o tarifaço já aconteceu, ele ainda não aconteceu. O que a imprensa diz é que Lula está sem canais de diálogo com Trump. Trump deu uma entrevista hoje à CNN americana e disse que Lula é um cara volátil, que ele não pensa no Lula, não dá importância para o Lula. Voltou a falar da prisão do Bolsonaro Júnior, digamos assim, e confunde o Eduardo com o Flávio. Estou vendo a necessidade ali do Marco Rubio, do Departamento de Estado, chegar no Trump e dar uma brifada nele, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo encostarem no Marco Rubio de novo. Mas o fato é que, se o curso dos acontecimentos não for alterado, nós teremos um tarifaço dia 15 contra o Brasil. E isso é péssimo para a candidatura do Flávio. Pode acontecer de novo que estes fatos negativos contra o Lula, Jacques Wagner na Polícia Federal, Rui Costa na Polícia Federal, Lulinha no INSS aconteçam, e lá no dia 15 vem um tarifaço e neutraliza tudo de novo. Então, é fundamental que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro intercedam junto à Casa Branca para que Trump adie o tarifaço para depois da eleição e diga aos quatro ventos, perante as câmeras de televisão, que ele está adiando o tarifaço a pedido de Flávio Bolsonaro. Aí nós fazemos 3-1. Aí é Jacques Wagner na Polícia Federal, Rui Costa na Polícia Federal, 4-1. Rui Costa na Polícia Federal, Lulinha na Polícia Federal e Trump adiando o tarifaço. Aí o jogo fica muito bonito. Aí é Trump operando na eleição brasileira abertamente a favor de Flávio Bolsonaro. Eu fiz live aqui no canal, fiz vídeo aqui no canal essa semana, dizendo que acho que a Casa Branca não está operando em sintonia completa na compreensão da eleição brasileira, e acho que eles precisam botar lupa com mais precisão na análise do tabuleiro eleitoral do Brasil, na eleição brasileira, para que eles não produzam fatos políticos que prejudiquem Flávio Bolsonaro, estando evidente que eles querem que o Flávio se eleja e que o Lula perca. Então, eu vou ficar por aqui hoje, estamos com 23 minutos de preleção. Agradeço a todos vocês pela atenção, pela audiência. Lembro a todos para deixarem os seus likes, as suas curtidas, os seus comentários, os seus compartilhamentos. Agradeço a todos que já fizeram os seus Pix ao longo do mês de julho. Lembro que as contribuições ao canal podem ser pelo Pix, podem ser aí clicando no cifrãozinho aí abaixo dos comentários dos vídeos do canal, podem ser com você se tornando membro do canal. E a minha preleção inicial da live de hoje era essa. Muito obrigado, minha gente.